Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado mais uma vez pela audiência de sempre, você que está sempre aqui nos acompanhando, sobretudo acompanhando essa série de entrevistas, que a gente tem feito com pessoas ou que passaram pelo LPD ou que de alguma forma se sentem vítimas do Flávio Amaral, da sua esposa a Andréia, e de todo esse enredo, envolvendo esse movimento, esse projeto barra igreja Libertos por Deus. Nós já entrevistamos diversos ex-LPDs aqui, também entrevistamos uma pessoa, a senhora Sandra Dias, que não foi LPD, por óbvio, mas sofreu demais, nas garras do Flávio através das redes sociais, através das suas lives que afrontam até a dignidade humana, uma coisa realmente terrível. E a gente vai começar agora mais uma importante entrevista, dessa vez com a jornalista Aline Werneck, que também é alguém que vem sofrendo ao longo de muito tempo com o Flávio, com a Andréia e também com outras pessoas ligadas a eles. A gente vai começar essa entrevista agora. Enquanto você nos acompanha, já vai deixando o teu like, deixando o teu joinha e comentando aqui o que você está achando de toda essa situação. Aline, é um prazer imenso te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Sou eu quem agradece, Isael, pelo convite. Na verdade, a procura por você foi minha, sejamos justos, até por sermos colegas de profissão. Vejo em você um jornalista, assim como eu também sou uma jornalista diplomada, como alguns tentam desmistificar, mas teremos tempo para estar esmiuçando cada detalhe, cada nuance de tudo isso. Estou aqui com a coragem do apóstolo Paulo, estou aqui com a eloquência do discípulo e também apóstolo, porque não, Estevão, e principalmente com a coragem de João Batista. Isael, foram meses fazendo estudos, fazendo análises comportamentais. Eu não nasci ontem, já são 13 anos de jornalismo e eu já vi de tudo que você possa imaginar. Eu já estive de frente a estupradores, perdão, eu sei que é uma palavra difícil para o YouTube, então, pessoas que atentaram contra a dignidade sexual de bebês, estive frente a frente com eles em minha trajetória, estive frente a frente com a famigerada Flor de Lis, na qual não concedeu entrevista, começou uma série de choro, mas ficou por ali mesmo. Tenho colegas, assim, me apresentando, Aline, sou jornalista com muito orgulho da querida por muitos, indigesta por outros, da gigantesca Rede Globo de televisão. Neste momento, não estou no Rio de Janeiro, estou na Bahia. Até isso tentaram contra o meu emprego, acredite, Isael, dentro da Rede Globo, mas o prestígio conferido com muito trabalho, com muita dedicação, com noites sem dormir, com feriados à disposição, não permitiram. E tudo isso estaremos esmiuçando. Então, eu estou aqui com a coragem de que há 13 anos, esse ano fazendo 14, no dia 27 de novembro, quando eu disse, assim o prometo. Então, com a dignidade de quem usou uma toga dessa cor vermelha, eu estou aqui para expor o que eu vi, o que eu vivi, o que eu passei, o que tenho passado e o que ainda irei passar, porque não vai acabar por aqui. Eu vejo que as lives aqui, e quando eu digo aqui, eu me refiro ao YouTube, elas se transformam em destruição de reputações. Por um lado, vem um criminoso, atacam mulheres com nomes como vaga, prosti, e nada ocorre com essa pessoa. Mandei para você links que ainda estão ativos pelo YouTube por enquanto, porque eu não me calei, eu recuei. E triste quando uma mulher recua, porque aí ela vem mais forte. Estive acometida por uma doença, por uma enfermidade, não gravamos antes em decorrência disso, mas estou aqui para falar tudo o que vivenciei, o que vivencio
o que vivenciarei, sei disso. Mas não vou guerrear com mais uma live xingando, descendo ao nível. Sabe por quê, Israel? Porque a ofensa, a difamação, a injúria, eu não transformo em outra injúria. Eu transformo em petição judicial. Eu transformo em intimação. E aqueles que tanto ofendem e acham que por estar na internet estão sobre um escudo intransponível, onde elas estão protegidas do bem e do mal. Criam fakes, perfis, onde apenas com um programa e posso lhe dizer, como jornalista investigativa, documentos enviados ou disponibilizados mais uma vez a você quando quiser, com um simples programa chamado Sniper. Eu descubro até o quadrante onde a pessoa está. Eu posso dizer até quem são os vizinhos de quem está fazendo aquilo. Eu só preciso de pouco mais de 48 horas. Então, para quem, após essa live, vai ter seus ataques, escolha bem o alvo. Porque vai ser um alvo em que será um bumerangue. Ele vai, mas ele também volta. Fique à vontade para qualquer consideração ou qualquer início que queira que passamos a partir do pressuposto que você achar pertinente. Cara, Aline, quando é que a sua vida se cruza com o Flávio Amaral? Perfeito. Mais ou menos em março deste ano, eu estava na UAB e comecei a ver algumas questões que me chamaram a atenção. Dentre algumas delas, eu vi alguns homossexuais, outros apenas revoltados com o que tinha lhes acontecido. Eu estava sentada aguardando atendimento. Como lhe disse, já fui assessora de um procurador de justiça, coisa que também é muito fácil de se comprovar. E aguardando atendimento, eu comecei a assistir aquele vídeo e aquilo me chamou a atenção. No primeiro momento, me causou uma revolta absurda, porque, meu Deus, como assim? Essas pessoas alegam ter passado por essa via crucis, por este caminho, por este calvário, e nada acontece. Pessoas continuam levando suas vidas, outras alegam ter tido a vida destruída, e aquilo me interessou, porque o jornalismo investigativo está no meu sangue. E aí eu comecei a estudar um pouco melhor. Foi quando eu me deparei com o canal LPD. Eu fui atrás do canal LPD. E ali eu comecei a ver uma toada diferente. Sendo até justa, eu vi pessoas com uma narrativa, naquele momento, diferente, com explicações até mesmo convincentes para uma jornalista com 13 anos de jornalismo investigativo que praticamente duvida até da cor do céu. Então eu comecei a enxergar ali, não, eu estou vendo que pode sim haver aqui uma modificação de fatos. Eu posso estar diante aqui de pessoas oportunistas, isso me tratando das que estavam considerando-se vítimas, né, alegam ser vítimas, e eu não as chamo de vítimas por um único sentido. Porque quem também conhece a justiça sabe o que é um trânsito em julgado. Então, são investigados, então, são suspeitos. É isso, simplesmente, o que me compete dizer. Então, aqueles que consideravam, que chamavam-se de vítimas, estavam ali mentindo, falando a verdade, e eu me permiti analisar. E com isso eu me deparei com algumas lives da missionária Andréia, uma mulher de voz calma, uma mulher de voz suave, uma mulher de voz convincente. E confesso a você, Israel, que no momento de fragilidade emocional, psicológica, familiar, vou chegar lá também, porque essa questão eu preciso tratar aqui com você, conseguiu me convencer. Eu não consegui ver na Andréia
o que estavam pintando a Andrea. Uhum. Aquele monstro, aquela mulher dissimulada, aquela atriz, não, de forma alguma, não consegui ver. E como disse, até um trânsito em julgado, eu tenho muito ainda a observar. Estou aqui desmerecendo o Denis, estou aqui desmerecendo o Gleison, estou aqui desmerecendo, respeitosamente falando, a Amanda, conhecida com o seu nome morto, né, mas Mário Sérgio, o tiozinho da oração, que foi assim uma entrevista que eu não sei como você disse, vieram lágrimas aos olhos, você chorou, mas durante a live você manteve-se firme. Mas eu confesso que também, após ouvir uma pessoa que já tem uma certa idade dizer que alimentou-se de fezes, que bebeu urina, que sofreu todo tipo de violência física, que não morreu porque um nó estava frouxo, e talvez esse nó frouxo tenha sido pelo Eterno, que não permitiu que aquele pescoço fosse quebrado naquele momento, confirmando-se os fatos. Então eu também, como ser humano, chorei. E como disse, já estive frente a frente com pessoas horríveis. Vai sair ainda na Globoplay um documentário sobre o Henri Borel. E você vai ver lá o nome de quem está aqui presente. Como quem participou? Não. Mas como quem está cuidando de informações, polícia, Rio de Janeiro, entrada e saída de hospital. Há muito o que ser esclarecido ainda sobre esse caso, mas não nos compete falar agora. Então, conheci o LPD e vi naquela mulher uma mulher que poderia sim estar passando por difamações. Eu passei por difamações terríveis. Israel, eu não me envergonho há 2 anos, por perseguição política. Porque aqui na Bahia, quando fui mandada pelo Rio de Janeiro para cá, para a sucursal Bahia, município Eunápolis, aqui a política, ou você se corrompe, se vende, ou a sua reputação é destruída. E comigo não foi diferente. Recebi propostas para, vamos tomar um café, jornalista. E quando eu vi que o café, o pó do café vinha com, não o líquido da cafeína, mas com o sangue das pessoas do SUS, que políticos de alma podre, sem compromisso algum com a população, utilizava. E aqui em Eunápolis corre um processo onde o prefeito pode ser afastado por ter abastecido o seu próprio trio elétrico com o dinheiro do SUS. Eu falei não. E o que me aconteceu? Israel acusada de furto a um estabelecimento. Eu mesma, Aline, paguei toda a perícia, até nos lugares onde eu não passei pela loja. Eu não falei, eu demorei na loja, Israel, 4 minutos e 9 segundos. Eu fui comprar um absorvente. Quando chegou essa acusação, quando a polícia me notificou, é lógico que você toma aquele choque, aquela raiva, mas aí eu falei, eu vou gastar o que preciso for, mas eu quero a perícia até de onde eu não passei. Sentença, todos os meus acusadores condenados, e uma indenização de R$27 mil. Com a minha dignidade, ninguém vai brincar. O que eu fizer de errado, serei mulher para dizer, fiz de errado. Abro aqui um parêntese. Peço publicamente perdão à senhora Sandra Dias,
a quem eu, envaidecida, enganada, não diria enganada porque uma mulher de 32 anos dizer que enganada é muito vitimismo, mas ludibriada por pessoas, ouvi que ela tinha uma vida ao arrepio da lei. E não me dignei a honrar o que eu sou, uma jornalista investigativa. E imputei publicamente a ela esse delito, acreditando em outras pessoas. E era tudo uma mentira. Então, senhora Sandra Dias, a justiça lhe abarca, lhe protege. Use-a se achar pertinente. Mas aqui tem uma mulher, aqui tem uma profissional, aqui tem uma jornalista lhe pedindo publicamente no site Fuxico Gospel, perdão. Mas voltando, Israel, para não ser prolixa. Então conheci, mas também comecei a analisar algumas posturas. Obviamente, iniciamos uma amizade, não só com a missionária Andréia, mas também com o pastor Flávio do Amaral, e foram muitos momentos em que ri muito com ele. Ele, quando está bem, e eu digo quando está bem de humor, eu não vou entrar aqui na seara de doenças psíquicas, porque eu também tomo remédio psicotrópico para dormir, para o humor, eu passo por situações muito difíceis e não serei cruel a ponto de dizer, é um louco, toma um remédio controlado, não, porque eu também tomo e não me considero louca. Sim. Então, quando ele está com seu humor em alta, é uma pessoa muito divertida, quantas vezes dei muita risada com ele. Mas aí, passou algum tempo, e eu fui posta num grupo de WhatsApp. Só que a minha presença causou em outros representantes, em outras pessoas ali do LPD, uma raiva inexplicável. Como você sente raiva de alguém com quem você não tomou um copo d'água? Com quem você não deu, não trocou um bom dia? E rapidamente eu fui retirada desse grupo. A desculpa, eu estou preservando você. Não gostaram de você. Mas não gostaram de mim por quê? Eu venho, lógico, talvez de uma emissora com que algumas pessoas tenham uma ojeriza. Nós entendemos, a emissora entende isso. Ou você acha que a Rede Globo acredita que nós temos 100% de aceitação de leste a oeste, de norte a sul do país? Não, nós acreditamos e sabemos também da rejeição. Eu falei, por isso, mas é tão pouco. Levei, até porque também sou homossexual, também sou lésbica, namoro e falo com muita honra. Namoro uma das melhores criminalistas do país. Ah, mas para namorada dizer isso é muito fácil. Não. Uma pessoa que foi premiada meio a 30 melhores criminalistas do país, onde apenas 6 mulheres compunham um grupo de 30 pessoas e 24 homens, e ela estava no meio. Pedi a ela, me encantei tanto pelo projeto LPD, porque, num primeiro olhar, um projeto magnífico, um projeto humanitário. Pessoas que querem sair da homossexualidade, que é um direito da pessoa. Se você não se aceita mais, se acha que aquilo está indo de encontro com seus princípios, é um direito seu. Se em algum momento você colocou o PMMA, que é o silicone industrial, se você colocou a própria prótese de silicone, teve alguém que se dispôs a, gratuitamente, retirar aquilo, lhe direcionar a um caminho religioso, por escolha própria, sem imposições, por que não? Então, o que eu fiz? Graças a Deus, eu tinha muito boa penetração meio a psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, outros advogados, mas coloquei a pessoa de minha maior confiança, a minha namorada, e falei, eles estão passando por alguns problemas jurídicos, há como ajudar, porque eu sei que são ações dispendiosas, e ela sem titubear.
Aline, eu estou com você, me apresente. Assim foi apresentado. Foi apresentada também a doutora Sueli, o doutor Whirley, o doutor João Batista e muitos outros, um time de advogados. Só que algumas coisas começaram a acontecer. Primeiro, se eu sou uma homossexual e procuro o LPD, que é o Libertos por Deus, não seria oportunidade, então, para me mostrar que eu estava ou estou no caminho, na contramão da Bíblia, do que Deus espera? Então, aquilo eu não entendi de pronto aquela rejeição. E aquela rejeição não veio do Flávio Amaral ou da Andreia. Aí que tá. Mas, Aline, você não foi LPD? Você nem esteve na chácara? Por que você está aqui falando? Vamos compreendendo. Muitas vezes, Israel, não se utiliza o Israel para fazer a ofensa. Não utiliza a Aline para fazer a ofensa. Mas utiliza-se alguém da extrema confiança da Aline para fazer a ofensa, a destruição da reputação, para fazer o escárnio e até mesmo, não me refiro aqui ao Taylor, até porque pouco conheço da história e tenho muito respeito por isso, até que haja um trânsito em julgado. Mas a indução por 3 vezes de uma mulher ao suicídio, para mim, que já trabalhei com a doutora Gabriela Prado Mansur, ex-promotora de justiça, e hoje advogada extremamente ativista acerca dos direitos da mulher, é inaceitável. Então, diante daquilo, foi quando eu me deparei com o famigerado Renato Pereira. Mas, Aline, quem é o Renato Pereira? O Renato Pereira é uma das pessoas que antes tinha uma aversão absurda ao Flávio Amaral. Era um amigo da senhora Sandra Dias, não entro nesse mérito, cada um tem o direito de ter o amigo, amiga que lhe aprouver, mas deixaram de ser amigos, e ele passou a ser uma das pessoas de confiança, diria eu, do senhor Flávio Amaral. E digo com muita propriedade, sabe por que, Israel? Porque ninguém tem tanta confiança em outra pessoa para não permitir que essa pessoa seja moderador do seu canal. O crime que acontecer em qualquer canal, no canal da Aline Werneck, do Israel Nascimento, de qualquer outro, do Felipe Neto, do Nando Moura, de quem for, o moderador que o cometer, o dono do canal responde solidariamente. E talvez essas pessoas não se deram conta disso. Então, tendo apresentado um documento ao senhor Renato Pereira, ele agarrou um ranço da minha pessoa, porque eu comecei a ganhar uma projeção meio aos líderes do LPD, porque apresentei advogados, alguns dos que considerados detratores recuaram de seus ataques, pensaram melhor, porque acredite, não estou aqui mencionando aqueles que se dizem vítimas, mas existem alguns outros que excedem em suas palavras. Então, falei, não, isso tem que ser resolvido sim na justiça. Como assim? Pessoas ofendem outras e acham que fica por isso mesmo? De maneira alguma. Não vai ficar por isso mesmo. E isso gerou uma inveja. Isso gerou um ciúme. Foi quando ele não conseguiu compreender as atribuições das 2 polícias que vou mencionar, da militar e da civil. Em uma de suas lives baixadas, ele excluiu a live, mas obviamente
pois ele vai responder não uma, mas 3 ações judiciais por tudo que ele me disse. E o que eu disse contra ele, diante do que me foi dito, vai ser também analisado pelo Ministério Público. Eu estava trabalhando, eu passei a ser ofendida, passei a ser chamada por seus seguidores, por administradores do canal desse Renato Pereira de pilantra. Mas por que pilantra? Porque tive, eu não vou dizer inocência, mas vi a oportunidade de clamar pela vida da minha tia. Eu tenho uma tia e disponibilizarei toda a documentação. Ela passou por uma mastectomia há 3 anos. Só que o famigerado câncer, ele voltou. E ele voltou muito mais agressivo. Quando nós tivemos o primeiro diagnóstico, não foi só ela que foi acometida pelo câncer, fomos todos nós. Porque, Israel, os gritos de dor na mama, a secreção, a vontade de querer muitas vezes arrancar a mama com as próprias mãos, faz toda uma família sofrer. Vendemos casa, vendemos carro, vendemos sítio, tudo para que ela pudesse fazer no melhor centro oncológico. E assim foi feito. Então, nós tivemos, obviamente, uma baixa financeira. A única coisa que a minha família hoje tem é uma empresa que é uma concessionária de veículos, que ainda está se reestruturando financeiramente. De um pátio com mais de 50 veículos, hoje tem 12, 10, 8, mas enfim, iremos nos reestruturar. Então eu pedi sim ajuda e doação, mas uma doação, Israel, num CNPJ, não foi numa chave Pix pessoal, Aline Werneck, porque eu falei, será prestado contas. Em uma live onde tinha, se muito, 19 pessoas. Uma pessoa, e eu agradeço, fez a doação. Mas quando o Renato Pereira, enciumado, com ódio, com um furor quase que satânico, veio para cima de mim, todos os seus seguidores vieram em turba, e é uma prática contumaz. Pilantra, vagabunda, preste contas de todo o dinheiro que você recebeu. R$15? Preste conta, sim. Na minha aba comunidade, por que não? Uma pessoa fez uma doação, na qual, como disse, agradeço. Posteriormente, esse senhor Renato Pereira, que aparência muito bonita até, falando inversamente, começou a me atacar. Essa mulher usa filtro. Essa mulher é horrorosa. Israel, a maioria das mulheres, talvez até a sua esposa, não sei se você é pai de menina, sim, mas sempre é uma maquiagem, um batom, um lápis, faz uma foto, gostou da foto, mas teve uma coisa ali, tirou ali, colocou um filtro, colocou ali um Photoshop. Eu acho que eu não estou cometendo crime. Mas eu fui marginalizada por isso, juntamente com uma mulher por nome. Ela utiliza aqui no Facebook o nome de Cris Miller, quando na verdade o seu nome é Cristiane Diniz. Ela diz morar nos Estados Unidos. Ela será responsabilizada por todos os crimes que ela cometeu. Ela pode esconder-se debaixo de uma pedra. Ela será encontrada. Isso eu garanto, com a mesma assintosidade com que disse, assim eu prometo. Isso não é uma ameaça. Eu estou te garantindo, Cristiane Diniz.
Você já esteve aqui ofendendo outras pessoas, ofendendo os seguidores do Israel. Mas você vai dessa vez ser responsabilizada e não vai ser os Estados Unidos que vai salvar você, ou te anistiar, ou te esconder por você estar no exterior e achar que pode ofender todo mundo. Israel, para que você tenha ideia, esse Renato Pereira, de confiança do Flávio Amaral, ele, não entrarei aqui em detalhes, até porque pouco sei, e também não me interessa o que motivou, e sim o fim, o desfecho. Ele recebeu conteúdos de uma mulher em estado de nudez. Ela estava completamente nua. Ela proferiu coisas de cunho sexual. E acredite, Israel, saiu de dispositivo em dispositivo o que este homem recebeu. Inclusive com link ativo no Facebook desta pessoa. O riso, o deboche e outras mulheres, ao invés de repudiar, ela errou, não me compete, eu não sou juíza. Eu não estou aqui na cadeira de quem vai julgar, de quem vai dizer você agiu assim, 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 você merece, muito pelo contrário. Não me compete. O crime não foi o envio, o crime foi a distribuição desse conteúdo. O crime foi mostrar para a internet, o crime foi ir para o YouTube dizer que essa mulher tinha enviado vídeos nua ou feito insinuações nua. E qualquer homem com veso de caráter teria um guardado para si, correspondido talvez, mas guardado para si. Mas não, isso tornou um escarcéu. Isso se tornou fogo em pólvora. E mulheres, imagine os predicados que outras mulheres não atribuíram a ela e não a quem estava expondo. Porque uma coisa é certa, um ditado que eu nunca vou me esquecer: você não conhece o passado da sua mãe e você não conhece o futuro da sua filha. Então cale sua boca para falar da moral ou da falta dela de outra mulher. Mas não foi assim com essa moça, na qual eu irei poupar o nome. Outra moça também, por nome Rox, eu até postei em meu canal no YouTube, é o mesmo modus operandi. Ela confiou, não enviou conteúdos, mas essa pessoa disse estar apaixonado, e disse que iria expor essa mulher. Só que ela foi um pouco mais assintosa, permita-me até dizer, ela disse até no jeito dela em falar: expor o que, Satanás? Foi o que eu lhe enviei? O que você tem para expor sobre mim? Então você vê que não é a primeira vez, não foi a segunda vez e talvez não seja a última vez. Meu crime qual foi? Colocar Photoshop no rosto? É porque eu sou um monstro? Eu poderia passar fezes no rosto se me desse vontade. Eu poderia passar massa corrida. Eu poderia passar tinta souvenir, látex, tinta óleo. É um problema meu. E se eu tenho um distúrbio de identidade, um transtorno dissociativo de identidade, é um problema meu. Em posterior, foi dito também a essa mulher: essa daí usa peruca? Não, eu não uso peruca. O meu cabelo é meu cabelo mesmo, aceitando eles ou não. Mas aí eu pergunto a você, Israel, e se eu sofresse também do que a minha tia sofre? E se eu também fosse cancerosa, cancerígena? Eu tinha que ser objeto de escárnio se eu utilizasse uma peruca? E se eu tivesse alopécia? Ou qualquer outra doença que faça com que mulher utilize outros mecanismos para que não apareçam aquelas falhas no cabelo, ou até mesmo
o seu couro cabeludo sem um fio de cabelo. Olha o que essas pessoas se prendem. Mas eu descobri uma coisa que me deixou barbarizada. O Flávio Amaral mandou para mim um áudio. Aline, eu falei para ele, Flávio Amaral, é o seguinte, eu vi, e vou confessar a você, Israel, na sua primeira live, eu falei, não, isso não é jornalismo, isso é um ataque. Mas na segunda live, aconteceu algo diferente. Eu vi o Israel dizer, e o espaço está aberto. Aí constrói-se o jornalismo. Porque você ouviu um lado, você oportunizou o outro lado e deixaria para que o seu público decidisse em quem acreditar. Sim. Na primeira live, eu até pensei, não está correto. Mas aí eu assisti, na verdade, a live inteira. Eu assisti um trecho, sendo amiga do casal. Falei, não, isso não é jornalismo. Mas aí eu vi a live inteira. Assisti, inclusive, com a minha namorada, ela, Aline. Veja os últimos minutos da live. Os últimos 6 minutos. Eu parei, assisti. Ali eu me despi da amiga, da Aline, e fui ser jornalista. E você oportunizou. O espaço está aberto. É o que o jornalismo exige. E você fez o que o jornalismo exige. Você ouviu um lado, oportunizou para que o outro lado manifestasse. Não manifestou por vontade própria ou por falta dela. Não quiseram. Mas em contrapartida, outros ataques baixos, rasteiros, não irei repetir aqui, mas não tiveram coragem de vir aqui. Inclusive, judicialmente, seria uma prova inquestionável de que foram, sim, peitar aquelas pessoas que estavam dizendo e peitar com argumentações irrefutáveis. Mas não. Preferiram o silêncio, orientados talvez por um advogado, que eu não sei nem se o advogado está tão bem orientado assim, ou advogada. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou observar melhor. E comecei a maratonar. E nós, jornalistas de Israel, observamos. A mentira, ninguém mente 2 vezes com exatidão. E todos os depoimentos foram irrefutáveis e verossimilhantes. O mesmo comportamento. Nas câmeras, uma coisa, em off, outra coisa. Eu pensei, então eu sou amiga de quem? De quem está em off ou de quem está nos campos? Continuei a minha trajetória. Me permite uma pergunta, Aline? Seja à vontade. Quando começaram essa série de depoimentos, nesse caso, você ainda estava próxima do Flávio e da Andréa? No primeiro depoimento, eu ainda estava próxima deles. Inclusive, me dispus a ajudá-los. Porque eu falei, não, isso não é jornalismo, isso aqui abriu um ataque. Ele ligou uma metralhadora giratória. Porque foi um depoimento contundente. Foi um depoimento em que houve início, meio e fim. Não houve conversas ali que não se sustentavam. Eu observei, até talvez você, por malícia jornalística, você fazia uma pergunta e posteriormente você fazia a mesma pergunta de um jeito diferente e a resposta era a mesma. Então nós colhemos a verdade a partir dali. Sim. Você fala, nesse caso, é o depoimento do Helder, não é isso? Exatamente. Colhi o depoimento, ouvi o depoimento colhido por você.
Vicky, repito, a mesma pergunta de forma diferente. Eu falei, ele está usando do jornalismo. Ele está usando do que nós, em 4 anos, somos doutrinados a fazer. Faça a mesma pergunta de maneira diferente e você descobrirá. E ela foi, enfim, ela foi... Nesse caso, você está falando aí que você teve essa situação com o Pereira. Mesmo diante dos ataques do Pereira, você manteve esse relacionamento com o Flávio? Começou a fragilizar a partir daí. Aí o Flávio Amaral, ele me mandou um áudio. Aline, o Pereira, ele não vai mais lhe atacar, eu lhe garanto, lhe dou minha palavra. Eu falei, então, tudo bem. Eu estou aqui ao lado da minha namorada, eu estou com todas as lives, inclusive as que ele já excluiu, já foram feitas todas as degravações. Nós não fizemos uma petição, nós fizemos juntas. Nós não fizemos uma petição, fui atacada num canal do YouTube que falou, não. Nós fizemos todo o resumo e tipificamos, e em uma só live, há 11 crimes cometidos em uma. São 9 lives. 9 lives. E 3 ações judiciais contra Renato Pereira. Aí eu disse ao Flávio Amaral, se você garante que essa pessoa nunca mais falará de mim, eu vou me focar então em ajudar você nessas pessoas que estão mentindo. Porque até então eu acreditei, né? Não, aqui são pessoas que oportunistas estão querendo dinheiro. Só que aí, no dia seguinte, o Pereira volta a fazer outra live, ainda mais assintosa. Tiveram a audácia, não foi ele, um vassalo do LPD, do Pereira, de quem seja, não importa. Ligaram para a Rede Globo. Essa jornalista, a pessoa assim, trabalha aí mesmo, e por muito azar deles, eles falaram com o meu supervisor. Sim, a nossa jornalista, ela é fichada aqui, ela foi contratada pela Rede Globo. Eles me apelidaram até de Aline Projac, eu acho que é de uma desinteligência tão grande. Disseram não, porque a Rede Globo está no Jardim Botânico. Projac, Jaque vem de Jacarepaguá. Eles não sabem nem onde estão os estúdios, onde estão o cenário, a casa BBB. Eles não sabem de nada, mas fazem ali as suas deduções difamatórias e injuriosas. Eles ligaram para lá. O meu supervisor me ligou. Está acontecendo alguma coisa? Ali foi quando eu explodi. Mexa com tudo, não com o meu trabalho. A partir dali, o Flávio Amaral mandou um áudio para mim, que segundo ele, um áudio não, 3 áudios, que segundo ele tinha mandado também para o Renato Pereira. Não mexa com a Aline. Se você quiser a minha amizade, não mexa com a Aline. Mas aí, esses áudios, eles foram parar no canal de uma das que se dizem vítimas, o André Ludovico. Mas vamos raciocinar. A Aline, então, ouviu 3 áudios que acalmou o espírito dela. O Renato Pereira é quem estava nervoso. O André Ludovico replicou esses áudios no Facebook, no YouTube dele. Por que teria que ser a Aline? Aí passaram a acontecer uma série a partir do senhor André Ludovico, no qual eu também tenho um problema, mas não tem nada a ver com as demais vítimas, apenas com essa pessoa, porque o André Ludovico, ele, inclusive, um dia identificou-se como mulher. Ele vem de uma mulher, ele tem amigas que são mulheres. Com que direito ele acha que tem
de chamar qualquer mulher de vagabunda em seu canal. Ele ser vítima, ou dizer que é vítima, não torna e nem dá a ele o direito de fazer outras vítimas. Ele pegou o vídeo de uma pessoa que tinha sido ali um envolvimento, uma conversa, um flerte com o rapaz com quem ele convive, que dizem que é marido, ele diz que não, enfim, não me interessa. E ele pegou vídeos dessa mulher e a expôs e a ridicularizou. Então, se ele não quer ser ridicularizado, ele tem o direito de ridicularizar outras pessoas? Xingar outras pessoas, sua filha quer dizer, a mãe dele é mais digna do que a minha mãe? É mais digna do que a mãe de outras pessoas? A cicatriz interna e externa dele não dá o direito a ele abrir cicatrizes em outras pessoas. Ele diz estar litigando há 4 anos, 5 anos nisso. Mas foi o Denis e o Israel que fizeram uma chama se acender, que fizeram os olhos da justiça vir e haverá um desfecho. Sim. Quem estiver falando a verdade, independente, nós somos jornalistas, deparar-se-á com ela. Israel, se estiver mentindo, deparar-se-á com o peso da caneta. Se estiver falando a verdade, o Israel mostrará que honrou o jornalismo do início ao fim. O André Ludovico luta há 4 anos e eu achava estranho porque, meu Deus, 4 anos para uma causa tão grave e nunca houve desfecho para isso. E acredite, esse próprio André Ludovico também colocou-se a criticar a minha aparência. Você deve ser muito bonito, né? Bom, colocou-se a criticar, colocou até, é travesti. E se eu fosse travesti? Você não foi um? Então quer dizer que você era indigno quando você era travesti? Tem gogó de homem, porque eu estava com cachecol, estava fazendo um pouco de frio, né? Estamos numa fase em que o Brasil está passando por uma geada, por uma friaca, como dizem. Tem gogó de homem, porque eu estava com cachecol. É um travesti, como ele mesmo disse, é um traveco. Mas foi essa jornalista que, para quem não sabe, que colocou, que movimentou um judiciário, e hoje o senhor André Ludovico responde por uma ação, por uma medida protetiva, por ter atacado uma criança de 2 anos de idade. E ele sabe disso. Estou mentindo, senhor André Ludovico? Está na minha aba comunidade, para quem quiser ver. Então, há muito vitimismo, porque racismo, porque isso, por aquilo. E o que é dito sobre outras pessoas? Eu não vejo o Denis atacar outras pessoas. Eu não vejo a Amanda, Mário Sérgio, como algumas pessoas. Eu não vejo escolher pessoas em aleatório. Tudo é Ministério Público. Meu querido, eu já fui assessora de procurador. Coloque meu nome no Ministério Público, na Justiça, quantas vezes você achar pertinente, mas você não vai fugir da ação judicial que eu impetrei contra você, e existem ainda mais 2 a serem impetradas. Então, ser vítima, Israel, não dá o direito a ninguém ser outra vítima. Aí, finalizando o caso Pereira, também houve a exposição, ou tentativa de exposição da Rox, a exposição dessa outra moça, na qual preservarei o nome, de uma outra moça por nome Andréia Jones, e quando eu falei com o Flávio Amaral e com a missionária, eu falei, as mulheres estão sendo atacadas, tem uma senhora também chamada Cimeia, porque qualquer pessoa, eu tenho certeza, se o Israel tem uma empresa e você vê um homem atacar mulheres, e essas mulheres vêm até você, pedem uma reunião, Israel, chefe, patrão, ou como me chamarem, tal pessoa, no horário de café, no horário de almoço,
tem nos depreciado, tem causado isso. Então, por favor, nos ajude. São crimes. Se nós entrarmos no Ministério Público do Trabalho, é a empresa, porque o crime está acontecendo aqui. Eu tenho certeza que você agiria. Mas não. Todas nós. Andréa Jones, aqui teve a nudez exposta, a senhora Sandra Dias e muitas outras sendo atacadas. E eu ouvi, na semana passada, do senhor Flávio Amaral. Foi quando eu bloqueei, para não querer nunca mais nem ouvir a voz, ele dizer o seguinte: o Pereira, o Pereira é uma bênção. Para quem? Para ele? Para atacar os desafetos dele? Para atacar que ele não tem coragem? Porque, Flávio Amaral, eu não tenho medo dos seus gritos. Eu não tenho medo das suas lives. Eu não tenho medo dos boletins de ocorrência que a sua esposa possa vir a fazer. Inclusive, faça. Vamos litigar na justiça. Mas não venha com um advogado. Venham prontos. Porque, como o Paulo, do canal No Encontro, diz, não vem de garfo, que hoje é sopa. Venham prontos. Venham prontos para ter uma retaliação. Porque eu vejo que muitas dessas pessoas, principalmente aquele ou aquela, como eu preferi, Bruna Freitas, mas aqui a pessoa mesma falou, Luiz César, eu vi uma pessoa tão frágil, uma pessoa que merece um acolhimento, uma pessoa que talvez nunca recebeu um abraço sincero e disse: eu estou aqui, você não está mais só. Por mais que tenha sido um áudio, mas você vê a dor, você sente a dor na voz daquela pessoa. Você, meu Deus, você imagina o que é uma pessoa e a público dizer que colocaram, na verdade, comeu não, que a colocaram para comer fezes. Quem amarra o pescoço de alguém com 4 nós para não ceifar a vida dessa pessoa? Nós somos aqui inocentes, gente? Não, não somos. Isael, no chat do LPD, e eles não sabem que, ou talvez até saibam, que o que um canal faz e quem escolhe como moderador, aquele moderador ele tem que ser muito bem escolhido. Porque aquele moderador, o que ele fizer, o canal responde. E o canal, no nome em que estiver, que é muito fácil de descobrir. Você pode cometer o crime aqui agora e excluir o canal. Você não excluiu, você só ocultou aos olhos vistos. O canal está ali, você só não está vendo. Mas um programa chamado Sniper vê. Isael, quando eles começaram a me chamar traidora, eu sabia que essa vaga não prestava para nada. Uma moderadora, por nome Tereza, escreveu a seguinte frase. Eu comecei a digitar, mas logo me silenciaram ou bloquearam, algo assim. Ela escreveu: e aí, Aline Werneck? Isael, eu estou falando aqui de uma tia, 56 anos, que tinha um cabelo até maior do que o meu. Ela não perdeu a alegria de viver por um câncer. Ela está lutando. Ela sente dores terríveis, muitas vezes esconde. Uhum. E nós estamos fazendo de tudo para fazer e vender tudo de novo. E uma moderadora do canal do LPD virou para mim, no chat, para todo mundo ver, Isael, e disse: e aí, Aline, a sua tia já morreu? A missionária Andréia estava no chat. Sabe o que ela disse? Meninas, não briguem. A você, Tereza, eu digo uma coisa. A minha tia perecerá
se as forças dela se esgotarem, e se o Altíssimo vir ter sofrimento demais e recolher o seu fôlego de vida. Mas enquanto houver vida, força, trabalho, se me derem uma enxada para capinar, se me derem covas para abrir em cemitério, eu estarei fazendo isso por 10, 5, R$ 1 que seja, pela vida dela. Mas tome cuidado. A maldição do corpo é a língua. Cuidado para você, Teresa, não penar em cima de uma cama com essa doença, que quando uma adoece, todos da família adoecem juntos. Nada mais é aprazível. Se é um Natal, nós não temos mais aquele gasto, porque todo mundo quer mesa farta, e aquilo é dispendioso. Mas nós temos alguém para cuidar. Não deixamos passar em branco, mas é sempre aquela coisa ali mais simples. Não se tem ânimo para uma festa. Então, Israel, eu não vejo uma religião, eu não vejo uma denominação cristã, eu vejo a adoração a duas pessoas. Diz-se sempre, provas, cadê as provas? Israel, quando entramos, eu não sei se você já foi testemunha num julgamento, numa audiência, mas o juiz diz o seguinte: a senhora está aqui por livre e espontânea vontade? Sim. A senhora tem ciência que aqui a senhora é testemunha, não da parte A, não da parte B. A senhora é testemunha da justiça. Se a senhora for pega em contradição ou mentira, a senhora será responsabilizada pelo crime de perjúrio, podendo ser até presa. E aquela pessoa vê que ela vai ter que falar a verdade. Ou ela fala a verdade, ou ela coloca a liberdade dela ali em xeque. E ali eu vejo pessoas colocando a sua própria liberdade, porque são tantos crimes cometidos em chat. Israel, eu já vi crimes de racismo contra você. Racismo! Racismo! Que crime nojento! Nossa, meu Deus, o negro, o branco não é melhor do que ninguém. O pardo, o amarelo, o roxo, o lilás, o branco, o que for, não é melhor do que ninguém. Nós vamos para o mesmo lugar, meu Deus. Nós vamos para o mesmo lugar. E aí aquelas pessoas estão ali em adoração. Cadê as provas? Aí eu volto. Um juiz fala. Sabe por quê? Israel, a prova testemunhal é inquestionável e irrefutável. Porque o juiz, ele alerta. Trocando em miúdos, se você mentir, eu te dou voz de prisão aqui agora e você sai algemado para um presídio. A escolha é da pessoa. A escolha é da pessoa. E aí é sempre dito, mas cadê as provas? Mas eu fazia tal coisa. Por que não tiravam fotos? E quem garante que esses celulares eles não eram mapeados? Quem garante que esses celulares eles não eram tendo um pente fino passado diariamente ou cotidianamente? Quem garante, porque é dito que vamos por câmeras, quem garante que já não existe? Uma vez em que o Denis, ele confessou, eu caí, eles falam, né, eu tive uma recaída, eu Sim. fui beber, e nós somos jornalistas, nós sabemos quando nós queremos fazer um flagrante. E nós estávamos vendo uma pessoa confessando ali uma fraqueza.
Por que que o celular estava a meia distância e num ângulo onde possivelmente a pessoa não estava vendo? Por que que a vergonha daquela pessoa tinha que ser exposta? E por que que outras pessoas tinham que estar ali ao redor? Por que não, Denis? Vamos sentar aqui. Uhum. Você caiu. E eu vou te dizer uma coisa, Denis. Você vai cair outras vezes. Só que cada recaída que você tenha, você veja que não vale a pena. Essas suas lágrimas valem a pena? As lágrimas da sua mãe, Adriana, valem a pena? Não valem, Denis. E aí a pessoa se conscientiza. Por que que eu disponibilizei, Israel, você tem noção quanto financeiramente, não é que eu ia pagar, mas por pedir que psiquiatras, missionária, psiquiatras vão sim fazer o acompanhamento desses rapazes gratuitamente, que maravilha. Por que que nunca houve interesse? Por que que psicólogos? Não, vamos sim conversar com esses rapazes, eles têm celular? Vamos fazer o seguinte, de segunda a sexta, cada um é atendido um dia, são 5. Pronto, cada um faz uma chamada de vídeo, em particular ali com o psiquiatra, com a psicóloga, com o psicanalista, que seja. Por que que nunca houve esse interesse? Israel, quando eu mostrei algumas coisas ao jurídico que me acompanha, eu ouvi a Aline e tem muita coisa errada. Não. Só um momento, Aline, só um momento. E foram os mesmos questionamentos. É uma casa de apoio? É uma ONG? É uma casa de recuperação? É o quê? É uma igreja? É uma igreja que tem um puxadinho, onde pessoas ficam ali para. O que é aquilo? Primeiro, nós precisamos saber o que defender. O que é aquilo? Eu não sei. Eu não sei. Em posterior, por ter contato com advogados de renome, de destaque, o que me era requisitado? Me perdoe a expressão, Israel, mas isso foi dito a muitos outros, sobre muitos outros. Vamos calar a boca desses vermes. Aí eu fui ver o trabalho de cada um. Quem falava isso para você? A missionária Andréia. Nos ajude a calar a boca desses vermes. E eu, apaixonada por uma amizade que quando nós somos, eu sou aquela amiga que defende até debaixo d'água. Eu sou do tipo que não. Se eu sou amiga do Israel, eu defendo Israel, o Israel vai estar errado. Israel em casa, ou quando tivermos oportunidade, eu vou dar uns gritos bons em você. Mas pro mundo, eu vou defender você, ninguém toca em você. Você errou. Você não vai fazer mais. Mas eu não admito que falem do meu amigo Israel. Eu não admitia que falava-se da minha amiga Andreia. Vamos calar a boca desses vermes. Quem eram esses vermes? Quem eram esses vermes, Aline? A princípio, você, Márcio Rolim, o próprio André Ludovico. Mas o André Ludovico é meio que uma troca de farpas. Eu nunca vi o Márcio Rolim, nem você, desferir ofensas dessa gravidade. Não conheço o Zion, não conheço o Paulo do No Entanto, nunca tive qualquer tipo de contato, e nenhum outro. Mas vermes, é pesado demais. Aí eu fui analisar. Eu falei, meu Deus, não, pera. São meus colegas de jornalismo.
São pessoas que, independente se estiveram numa faculdade, hoje sabemos que existe, né, ali o direito adquirido, né, por atuação, por competência, e que tem o mesmo direito, a mesma atribuição que nós. Eu sou debochada, eles falam Aline Projac, Aline isso, Aline outro. Fale o que quiser, só não vai falar Aline criminosa. Porque, Isael, esse crachá aqui foi conseguido com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, com muito 31 de dezembro, com a cara enfiada em livros, em notebook, em tablet. Foram testes onde até minha honestidade foi posta à prova, testes onde dinheiro aparecia em locais onde colocavam-nos para esperar, mas você via ali e algumas pessoas caíam, queimavam ali uma oportunidade, R$700, muitas vezes pisava em cima, chegava a bolsa. Eu não sou filha de pai assustado. Eu falei, isso aqui deve ter escuta, e isso aqui é um teste. E passei. Não por essa manifestação de honestidade, mas por caráter. Isael, que jornalista investigativa há 13 anos, não tem uma condenação criminal, Isael. Não tem uma difamação, Isael. Não tem uma calúnia, Isael, que eu tenha levantado e fui pega no pulo por isso. 13 anos com o jornalismo mais complicado de se fazer, que é o que nós fazemos, o investigativo, e eu não tenho uma condenação, muito pelo contrário. Tenho muitas condenações impostas, mas nunca imposta a mim. E aí eu sendo vítima de ataques, até que eu falei, não. Essas pessoas, elas não estão contra esse Pereira. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Esse Pereira, ele nada mais é do que alguém que está ali em defesa, e muito agrada, e eu ouvi de Flávio Amaral dizer, esse Pereira é bênção. Não, ele não é bênção. Ele é um criminoso que responderá na lei, dentro da letra fria, dentro da caneta pesada de um juiz por cada crime, porque ele nunca bateu de frente com uma jornalista que tem coragem de dizer, você responderá, não importa onde você se esconder. Eu vi meus colegas de profissão, de atuação, porque muitas vezes podemos não ser de profissão, mas de atuação, vermes, lixo, doeu na minha alma, caramujo africano, meu Deus. Essas pessoas que seguem, elas não seguem a Bíblia. Hoje, eu posso lhe dizer, eu vejo muitos relatos, eu estava cega, meus olhos se abriram, parabéns a você. Muitos relatos aqui no Fuxico, as pessoas dizendo, não, eu estou vendo que quando uma pessoa fala, duas, ainda entramos, mas quando 9, 10, 8 falam em uma só voz, ou como dizemos, em uníssono. Não. O pastor disse que iria frear o próprio lábio de palavras ofensivas, entregar pessoas a Satanás. Entregar pessoas a Satanás, um pastor, até onde eu sei, um pastor entrega pessoas, entrega a alma a Deus, entrega a alma a Jesus Cristo, não entrega a alma a Satanás. O mundo está entregue a Satanás. O mundo já está condenado. O mundo não precisa que pessoas que têm entendimento bíblico sejam entregues a Satanás. Muito pelo contrário, se alguém me ofende, eu digo, eu lhe entrego na mão de Deus, porque Ele sim, Ele é amor, Ele é justiça. Jesus Cristo disse, Ele não veio trazer a paz,
mas sim a espada. Mas não a espada para guerrear, pelejar, e todo mundo está contra todo mundo, mas para que houvesse uma divisão entre trigo e joio. Entre o que era bom e o que era mal. E não, pastor, dizer, eu lhe entrego a Satanás. Eu nunca vi alguém dizer mais em nome do diabo. Falar mais do diabo do que de Deus. O que é isso? Israel, eu posso lhe dizer, eu tenho 32 anos de idade. Eu era ateia até dos meus 12 anos. Uma coisa eu agradeço ao LPD. Eu tive um encontro com Deus. Eu posso não estar no caminho que lhe agrada, no que pede a minha homossexualidade, ou talvez em diversas outras coisas. Porque esse não é minha única dívida com o Criador. Ele sim tem o direito de me julgar. Mas eu tive um encontro. Eu falei, essa força poderosa que rege o universo sempre esteve comigo. Eu bati o meu joelho no chão quando, há pouco tempo, a minha tia descobriu um nódulo ainda maior na mama. E eu falei, não, eu não vou desacreditar. Na primeira vez do nódulo, no primeiro nódulo, há anos atrás, falei, minha tia é tão religiosa, que Deus é esse? Tanta gente miserável. Mas dessa vez eu falei, não. Ela passou uma vez, e esse Deus poderoso vai fazer ela passar de novo e não será como a Teresa disse. A sua tia já morreu. Tome cuidado, Teresa. Cuidado para você não penar em cima de uma cama. É o desejo da Aline? Talvez seja. Humanamente falando, eu sou imperfeita. Neste momento, talvez seja. Mas você plantou, Teresa, tudo que a gente diz. Nós pagamos caro até. E você dizer, em todo deboche, e a missionária, meninas, não briguem. Eu, no lugar de dona do canal, ia dizer, retire-se agora do canal. Você está debochando? Não. Você quer brigar? Brigue com a Aline, sadia, que está ali para bater tete a tete com você. Agora, com uma pessoa, uma idosa que você nem conhece, você, em tom de deboche, dizer, já morreu? Não. Meninas, não briguem. Está lá como moderadora. O que eu poderia fazer contra o LPD? Eu poderia processar Andréia Castro e Flávio Amaral, porque o moderador do canal faz o canal responder solidariamente pelo crime que ali ocorre. Mas eu não farei isso, porque há um justiceiro que agirá em favor da saúde da minha tia e em favor também, em punição a isso que foi dito. Aline, você percebe que há um certo padrão de comportamento desses moderadores em relação a sempre atacar da mesma forma, sempre seguir esse mesmo modus operandi? É a olhos vistos. É a olhos vistos. Os moderadores, aparentemente, eles não são escolhidos por um traquejo tecnológico ou uma moderação, olha, você está se excedendo no que dizer. Não. Mas na forma criminosa de responder, na forma criminosa de ir em outros canais para atacar com injúrias, com ofensas, inclusive com injúrias raciais. Há um padrão. Não é uma coisa onde personifica-se alguém, pune-se essa pessoa, retira-se da moderação, pede-se desculpa. Não imaginávamos que tal pessoa seria capaz de tal crime. Peço desculpas à nossa audiência, essa pessoa não faz mais parte do corpo de administração do canal LPD ou de qualquer outro canal falando em termos geral, mas como estamos falando de LPD, não.
Surge um administrador, um moderador pior, que surge um outro pior, que surge um outro pior, que surge um mais criminoso, que surge uma mais criminosa. O último pedido, posso mostrar. Vamos, nos ajude a calar a boca desse desgraçado. Quando fui ver, o Márcio Rolim, porque entrevistou o Denis, a justiça está aí, o Denis está mentindo, ele é maior que, ele tem maioridade, mais que 18 anos, ele pode responder. Mas eu, Aline, jornalista, 2 semestres estudando o que foi a censura durante o regime militar, irei censurar ou ser objeto para auxílio da censura da voz de outras pessoas? De maneira alguma. As pessoas têm o direito, inclusive, de falar besteiras, mas também serão responsabilizadas pelas besteiras ditas. Elas têm o direito. Hoje, o que o Código Penal diz? O Código Penal, Israel, a Constituição Federal, ela não diz para você, a Bíblia diz, não matarás, não roubarás. O Código Penal, se pegarmos e folhearmos, tem ali, artigo 147, crime de ameaça, tentar agravar alguém um mal injusto mediante grave ameaça, punição, 3 a 6 meses de reclusão, a depender do modus operandi, 2 anos. Então, ela não diz, não ameace, não. Ela diz, se você fizer, a punição é essa. Ela não censura as pessoas assim, olha, eu vou criar outdoors aqui, olhe, se você mentir, se você proferir falso testemunho, se você ameaçar, se você matar, se você furtar, se você roubar, não pode, não pode, não. O Código Penal, a Constituição diz lá, se fizer, a punição é essa. Então, os penais, eles têm o direito de falar, inclusive, besteiras, e de responder criminalmente, indenizatoriamente, pelas besteiras ditas. Mas eu ser objeto de censura, uma jornalista nem combina. Nem combina. Quando é algo para que se tenha um direito de resposta, é uma coisa. Se o Israel faz um conjunto de entrevistas e não concede o direito de resposta, o Israel, é sempre confundido o seu nome, Israel. É sempre confundido e não é nenhum nome difícil, nome bonito. É Osiel, eu sempre vejo Israel. Então, Israel, ele faz ali um Netflix, um Flávio Flix, como disse, um LPD Flix, mas se ele não dá o direito de resposta, aí o Israel infringiu o jornalismo. Aí o Israel responde por difamação. Porque a difamação, Israel, ela não é só você falar assim, você é corno. A pessoa pode até ser corna, mas você não tem o direito de acometê-la constrangimento diante disso. Você não tem o direito de fazer com que outras pessoas façam com que essa pessoa, trocando em miúdos, entre em depressão. O fato pode ser verídico, aquela pessoa pode ter saído do presídio. Você não tem direito de chamá-la de ladrão, porque ela está quite ante a sociedade. E você responde por difamação. Mas a pessoa roubou, ela foi vista. Roubando, você não tem esse direito. O crime de difamação está aí e nem todo mundo sabe. As pessoas pensam que a difamação é só mentir. Não, eu vou dizer aqui que o Israel cometeu aqui um crime que não cometeu. Eu estou difamando, não. Se ele cometeu o crime e não há um trânsito em julgado, é uma difamação que você está confundindo, que você está cometendo. Mas eu vi, Israel, você oferecer
direito de resposta, espaço aberto, até mesmo debate. Não debata, vamos debater aqui argumento. Se fugir, lógico, ali do que se espera da civilidade, logicamente eu irei derrubar o debate. Obviamente, eu não estou aqui para fazer espetáculos circenses e nem aqui promover um show de ataques, um show de horrores. Não estou aqui para isso. Mas por que houve a omissão? Então eu não tenho medo. Aline, vão fazer uma escarcel de lives. A cada live, sabe o que essas lives vão se tornar, Israel? Vão se tornar uma petição judicial, vão se tornar uma intimação, seja para André Ludovico, seja para Andréia Castro, seja para Flávia Amaral, seja para quem for. Eu não estou aqui para bater boca. Eu trabalho na maior emissora de TV da América Latina, inclusive eu tenho a minha própria rádio, eu sou muito ocupada, mas eu tenho um jurídico que me assiste. Eu não preciso nem assistir o conteúdo, eu só falo aconteceu, verifique para mim, identifique os crimes, peticione, está aqui, pode protocolar. Então eu transformo crimes em indenização. Ah, você está fazendo de dinheiro disso. Se quiser colocar dinheiro na minha conta, esteja à vontade. Eu não vou bater boca com ninguém. Fique à vontade. Você disse que, inclusive, só para ponderar, é por isso que é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato, né? Você fala o que você quiser. Você não pode fazer de forma anônima, você vai ser responsabilizado pelo que você falar. Exatamente, e é o que algumas pessoas fazem. Eu vejo muito acontecer, inclusive aqui no seu canal, criam fakes, né, para vir lhe atacar. Mas eu vejo tanta, me permita dizer, tanta burrice, porque você basta clique. Eu vou dar até um macete aqui, eu vou ser aqui caridosa com algumas pessoas. Clique apenas no perfil. O perfil ele tem que ter sido criado por um e-mail ou por um telefone. Vai aparecer ali. Se foi por um telefone, vá à Polícia Civil, a Polícia Civil identifica na hora de quem é aquele CPF. Pronto, você encontrou a pessoa. Se foi um e-mail, a Polícia Civil encontra do mesmo jeito. Então as pessoas acham que criando fakes, elas vão atacar. Eu vejo aqui falsa vítima e não sei o quê, e que fulano de tal, e que Israel é isso, e que é aquilo, e a Aline Projac, eu olho com pena. E sabe por que muitas vezes eu não judicializo? Porque são pobres miseráveis que muitas vezes não tem nem como se manter, vai ter como pagar uma indenização ali, Israel, de pelo menos 10, porque eu não jogo baixo. Eu jogo para 30 mil reais, porque eu pego todos os crimes cometidos, faço um cumulativo de todos. Por exemplo, a calúnia dá o quê? 2 anos de reclusão? Ok. Petição, pá. A injúria, o quê? 3 anos? Pá. A difamação, mais 3 anos? Pá. Então eu vou fazendo não aquele assédio jurídico, mas o que a pessoa me deu espaço para fazer. Mas aí eu venho também com ação, além da ação criminal, eu venho com a ação penal, que é aquela restritiva de liberdade, né? Onde os crimes são somados, ou seja, se o juiz condena e bate o martelo, houve difamação, injúria e calúnia, é no mínimo 8 anos de reclusão. E 8 anos não tenho consciência disso. E aí eu entro com ação penal. Se a pessoa é condenada na ação penal, automaticamente ela já é condenada na ação civil e indenizatória. Então não adianta, por exemplo, no caso do Renato Pereira, porque eu posso te dizer, Renato Pereira, você vai ser condenado.
Você vai ser condenado. Só em uma live foram 11 crimes, em outra live 4 crimes, em outra live 6 crimes. São 9 lives. Você imagina o meu sangue no olho? Eu até coloquei aqui um plano de fundo que é bem sugestivo. Você imagina o sangue no olho que eu estou por você, por André Ludovico e por todos os outros que ousaram agir contra a minha integridade moral. Enfim. Pois Olha, você disse que a Andrea te procurou e te pediu ajuda contra os canais, né? Meu nome e alguns outros canais. Que tipo de ajuda eles queriam? Eles queriam que você fizesse o quê? perfeitamente. Como lhe falei, eu namoro com uma advogada. Então é muito mais fácil fazer o quê? Junte esse arcabouço aqui de provas, do que eles consideram provas, né? Que para um juiz ou para qualquer advogado, e que inclusive minha namorada falou assim, Aline, eu estou vendo aqui o livro, eu falei, eu estou vendo a mesma coisa. Ela, Aline, eu estou vendo aqui o livre usufruto do direito de imprensa. Está sendo feita uma acusação, está sendo franqueado e dado todo o direito para que a pessoa apresente a sua versão, não está sendo nada aqui imputado, você cometeu esse crime, não. Pessoas estão me acusando, eu quero lhe ouvir. Então, isso se chama liberdade de imprensa. Ainda que seja, as pessoas podem até achar que a imprensa é só site, ou só... Não, o YouTube é uma imprensa. Quantos casos não sabemos, ficamos sabendo hoje? Se não foi, perdão, se não foi hoje, foi ontem, de um avião que caiu. Eu fiquei sabendo pelo YouTube. Foi um objeto de uma ferramenta de imprensa. Né? Houve um sobrevivente, dali eu já fiquei sabendo pelo jornal, pelo Hora 1, houve um sobrevivente, né? Caiu ali contra uma espécie de hotel, de locais onde estavam estudantes de medicina, né, muitas pessoas feridas, muitos transeuntes daquele local morreu, outros estão em estado gravíssimo, outros foram mutilados, então nós estamos acompanhando. Então o que está sendo feito é o livre usufruto da imprensa, desde que você permita que o acusado possa haver o quê? Ampla defesa, contraditório, ampla defesa. Denis fez acusações sérias. Flávia Amaral, Denis fez acusações sérias. O espaço está aberto para que você possa confrontar uma a uma. E eu não vejo você delimitando o tempo. Ó, você tem aqui, ó, ele teve aqui 1 hora, você tem 20 minutinhos. Não, eu vejo você franquear o tempo, né? Utilize o tempo necessário para que isso aconteça. Não, e não foi utilizado. Mas foi utilizado o canal para ofender, para entregar pessoas a Satanás? Voltando à sua pergunta, Isael. Então, por ter esse acesso a bons advogados, por ter sido assessora de um procurador, por ter todo esse envolvimento, essa boa penetração com a imprensa, com a justiça, com pessoas importantes, até mesmo com parlamentares. Então, vamos, não, Aline, nos ajude, pelo amor, é um ataque, é uma destruição de reputação que está acontecendo comigo. Sim. Nos ajude a esmagar esse verme. Como é? Nos ajude a nos livrar desse verme. Estou parafraseando para não dizer coisa pior. Nos ajude, e quando que ver, Márcio Rolim. Eu sou inscrita do canal do Márcio Rolim? Sim. Concordo com todos os posicionamentos dele? Claro que não. Acho que em muito ele se excede. Gosto da oratória dele, acho ele calmo, ponderado, não concordo com tudo. Algumas coisas eu vejo que ele tem muita... ele tem uma defesa à classe LGBT em que muitas vezes está ali utilizando de um direito que não existe, mas em muitas vezes ele está brigando por algo legítimo, mesmo sendo um youtuber, mesmo sendo uma voz ali
que não está talvez ecoando tanto, talvez como deveria. Então eu vejo como colegas de atuação. Então é inadmissível. Verme, lixo, caramujo africano, verme rastejante e o pior, vindo de pessoas em que de manhã acende a vela para Deus, como diz a Bíblia, não, como diz o ditado, de manhã acende a vela para Deus e à noite acende a vela para o diabo? O que é isso? Quer dizer, um grupo tem que ser abençoado, mas outro grupo tem que receber todo o meu ódio, o meu rancor? Não. Eu desafio não, quem sou eu para fazer isso? Mas houve uma ligação serena, Israel, o que essa pessoa está dizendo não condiz. Me dê um espaço para que eu prove tudo o que está acontecendo. Foi dito, Aline, você falou aqui que tal pessoa estava morrendo, estava nas últimas. Eu sou uma jornalista que, graças a Deus, tem muito, mas muito aparato tecnológico. Entre distorções de voz, cortes e muita coisa. Então, tem muita água para rolar por baixo de uma ponte. Há uma semana atrás, eu fui acusada de muita coisa, na qual eu cheguei até a adoecer. Israel, eu tomava 6 psicotrópicos para dormir. Quando eu via o meu nome e as pessoas de longe, muitas vezes não poder nem ofender aquela pessoa. Uhum. Mas quando colocamos a nossa cabeça no lugar, aí nós falamos, não, eu vou utilizar o único dom, trabalhisticamente falando, que Deus me deu. A inteligência do meu trabalho. Aí você vê aqui uma distorção de voz aqui, uma alteração aqui, cheguei a esse resultado. Então, todos aqueles que levantaram falsos, modificações de voz, distorções, vão responder. Todos. Agora, pedir censura a meus colegas de atuação, censura jurídica, assediar juridicamente, entulhar as pessoas de processo, porque até o entulhar uma pessoa de processo é um assédio jurídico. Porque tem pessoas que processam, o Israel me difamou, processou. Aí vem com mais 4 processos com a mesma coisa. Isso chama-se assédio jurídico. O que o juiz faz? Descaracteriza tudo aquilo, ele descaracteriza até mesmo a acusação da pessoa e observa nela uma coisa chamada má fé. E dali inverte-se um papel. Quem achou que seria indenizado passa a indenizar. E nem todo mundo sabe disso, passa a saber agora. Mas eu vou te encher de processo. Isso amedronta quem não sabe. Eu vou encher você de processo, a sua vida vai ser processada. É a pior coisa que alguém pode fazer, a não ser que sejam por coisas diferentes. É por isso, amiga, que eu enxergo que muitas das vítimas, depois de uma batalha com eles nas redes sociais, voltam pedindo perdão. Quero aqui pedir perdão, eu errei. Por quê? Porque ela fica amedrontada, não tem experiência, acha que realmente vai ser processada e isso vai acabar com a vida dela. E aí, num momento como esse, eu entrevistei 3 ou 4 que passaram por aqui, as pessoas disseram no chat, mas essa pessoa está mentindo, porque tem vídeo recente dele pedindo perdão ao Flávio. Tem vídeo dizendo que perdoou, que errou. É exatamente por isso que você está falando, né? A pessoa fica intimidada por conta dessas ameaças de mexer o cara de processo. Exato. E aqui fica o alerta. Se você falou, se você sabe da sua verdade, se você sabe que o que você está falando se sustenta em juízo, mas eu não tenho como pagar um advogado, eu não tenho, existe uma coisa chamada defensoria pública, existe uma coisa chamada abra a boca, sempre há um advogado à disposição. Abra a boca. Não estou dizendo aqui que sou salvadora da pátria, mas em muitos casos eu abomino a injustiça. Meu canal no YouTube está aí, apresente a sua situação, vamos entender o que está acontecendo. E se houver essa questão do assédio jurídico
eu vou lhe processar, eu vou acabar com sua vida, eu vou trancar suas... Nunca mais você vai receber um centavo, porque eu vou bloquear suas contas. E aí você não vai mais ter dinheiro. E o dinheiro que você receber vai vir todo pela minha conta. Mentira, balela, instrumento de covarde para simplesmente omitir e suprimir a verdade. Porque quem tem a sua razão, se eu sou ofendida, eu não vou vir para um youtuber nenhum para fazer gritinho, showzinho, barraquinho, não. A Aline furtou aqui a minha carteira. Foi? Onde a pessoa disse isso? A Aline, a pessoa disse no YouTube. Foi mesmo? No YouTube, onde um crime é 3 vezes mais grave do que pessoalmente dito. Porque você não tem o controle de quem está vendo aquilo ali. Ótimo. O meu trabalho inicia agora. Porque eu vou me identificar, eu vou saber onde você trabalha, onde lhe encontrar, o melhor lugar para lhe intimar. Pronto. Aí sim. Então, você falou de uma maneira muito acertada. As pessoas falam, denunciam, tem o fogo da justiça, né? De falar, meu, agora eu tenho voz, agora eu vou gritar. O que eu não gritei por 1 ano, o que eu não gritei por 6 meses, o que eu não gritei por 4 meses, eu digo agora. Mas amanhã, gente, eu menti. Eu quero pedir perdão, porque eu quis prejudicar. Tenho muita certeza. O assédio jurídico veio antes. E contra esse assédio jurídico, vamos lutar. Primeiro, falando Aline como jornalista, nada melhor do que estampar a cara de uma pessoa como essa. Você prova que houve assédio? Eu provo, eu tenho aqui essa ligação, eu gravei, eu tenho aqui esse áudio, eu tenho aqui esse print. Perfeito. Nada melhor do que estampar. Quem fizer isso na primeira página da Globo.com. Segundo, aí, quando o caso ganha uma projeção, os advogados, até para ganhar também ali a sua visibilidade, prontifica-se a ajudar aquela pessoa. Você passou por esse assédio jurídico? Como foi isso? Aí você passa a ter uma ajuda, a ter uma assistência. Então, Isael, você foi muito feliz. Eu havia me esquecido, era um tema até que eu havia ponderado, agradeço. Você falou de uma maneira até muito mais sábia do que a maneira com que eu iria abordar. Existe a denúncia, mas amanhã eu menti. Me perdoe. Se observar, era mentira. Se você observar, o Denis fez isso, né? O Denis fez a denúncia, depois fez um vídeo pedindo perdão e etc. E depois, obviamente, ele se sentiu mais à vontade e foi lá e trouxe a verdade. Aline, eu vou te fazer mais 2 perguntas para a gente encaminhar para o fim. No início da sua entrevista, da sua fala, você chegou a citar o fato de que uma mulher foi incitada ao suicídio por 3 vezes. Quem foi essa mulher? Exatamente. Agora, voltando ao Pereira. Essa mulher que enviou esse conteúdo, né, nua para esse homem, e esse homem tornou público esse fato, como se ele fosse um garanhão, como se ele fosse, meu Deus, uma pessoa de aparência, enfim. E aí essa mulher viu-se exposta, criticada, na internet destruída, porque a internet, ela é cruel, ela é perversa, ela não tem empatia alguma. Essa mulher confessou a mim: Aline, eu tomei todas as cartelas desse remédio para morrer. Eu não estou aguentando mais. Foi quando eu liguei para a doutora Gabriela Prado Mansur. Falei, doutora, que é uma ex-promotora de justiça do estado de São Paulo. Falei, doutora, que não seja sua assessora. Ligue a senhora para que você tome a frente dessa ação judicial. Mas
foi a vez em que ela me comunicou logo após o ocorrido. Mas em outras duas vezes, ela me disse: Aline, eu estou tentando me matar, eu não aguento mais. O que esse homem vem fazendo comigo? Israel, pasme. Israel, pasme. Os vídeos ainda estão ativos. Procurem, gente. Não acredite em Aline, procure. Vá lá, canal do Pereira Haja Luz, ou canal do Pereira Sem Filtro, como ele modificou agora. Procure, vá lá. Vá lá. E veja o que ele está fazendo, o que ele fez com essa mulher. Vá no meu canal. Vá no meu canal, eu colhi o depoimento de uma outra vítima. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Não precisa acreditar em mim aqui agora. Acredite em fatos. Vá até lá. Canal do Pereira Sem Filtro. Antigamente era canal do Pereira Haja Luz. Vá até lá antes que ele seja covarde e apague. Mas eu já baixei. Se você não vir, vá até do meu canal no YouTube, escreva Aline, não me encontrei, eu posto para você, ou coloque o seu e-mail ou o seu WhatsApp que eu envio para você, não tem problema. Não tem problema. Eu distorço a voz dela e mostro a você o que ela disse. Aline, eu atentei contra a minha vida, porque esse homem me expôs numa rede mundial. E Pereira, perdão, porque ele comparar essa pessoa é um insulto, Israel. E ver outras mulheres validando, batendo palma, como se esse homem fosse um rei e essa mulher fosse uma meretriz da pior espécie. Ela deu um mau passo na vida dela, é óbvio, mas nós não somos ninguém para fazer aqui qualquer juízo de valor. Eu não sou mãe, pretendo ser. Não pretendia, mas pretendo ser mãe de uma menina. Eu não sei se aos 16 anos da vida dela, se estarei viva, se ela vai arrumar um namoradinho, namoradinha, o que enfim, e vai dar um mau passo na vida dela, e eu vou querer ver isso, vou querer ver pessoas açoitando a minha filha, de maneira alguma. De maneira alguma. Então, por que outras mulheres têm que ser assim? Por que outras mulheres, diante de um crime sexual, meu Deus, esse crime é equiparado ao estupro, Israel. Esse crime é equiparado ao estupro. Esse crime não é mais a importunação, Israel. Esse crime não é mais apenas a importunação sexual, porque a importunação sexual é aquela cantada gostosa. Oh, delícia! Isso é um crime de importunação, mas o que ele fez é equiparado ao estupro. E você bater palma e dizer que é religioso, eu estou nesse caso me referindo aos seguidores, dizer que você pela manhã, você abre ali o Gênesis, você abre ali o Êxodo, você abre o Levítico, o Salmo, o Cântico de Salomão, o Eclesiastes, e você está com seu coração limpo, sendo que na noite anterior você bateu palma e referendou, você chancelou, você validou um crime sexual. Então me desculpe, isso não é uma religião, isso não é uma ONG, isso não é uma organização sem fins lucrativos, isso é uma seita muito perigosa, porque adoram-se pessoas, não adoram-se princípios bíblicos. Porque o primeiro princípio bíblico que Jesus Cristo colocou é amar o próximo, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E como você ama o seu próximo, induzindo o seu próximo a desviver? Como? Não combina. O que é isso? O que é isso, meu Deus? E eu vendo mulheres, é o que mais me entristece. Se fosse outros homens, repugnante era. Mas nós sabemos que muitos homens muitas vezes passam pano, mas mulheres, que vergonha para você, Cristiane Miller, Cristiane Diniz, que vergonha para você, que vergonha para muitas outras, que pela manhã postam videozinhos fazendo oração e louvando a Deus, e à tarde você batendo palma para alguém que cometeu um crime de estupro virtual. Que nojo! Gente pequena, baixa, medíocre, vulgar.
Perdão, Israel, e desabafo, mas é revoltante, Israel. É revoltante. É revoltante. E se essa mulher... Eu não tenho mais contato com ela. Ela desativou o WhatsApp. E se essa mulher desviveu? Eu não sei. Eu não sei. Faz 2 semanas que eu conversei com ela. Eu não sei. Eu tento ligar naquele número, ainda que não tenha mais WhatsApp. Não, não sei. Não sei. Não sei, Israel. Não sei. Prossigo com a outra pergunta. Quero ouvi-lo. Vou fazer uma última pergunta para a gente finalizar. Nesse momento, com certeza que está nos acompanhando aqui, está tentando fazer essa conexão do Pereira. O que tem a ver o Pereira com o Flávio Amaral? Você já explicou diversas vezes, mas eu queria que a gente finalizasse com você fazendo de novo essa conexão ali, para as pessoas entenderem o que de fato tem a ver. Por que Então as pessoas vão entender. Claro que a live é sobre o Flávio e a gente está falando do Pereira? O que tem a ver uma coisa com a outra? Me digo, pode não ser hoje, mas contra o print ninguém foge. E pode usar a tal notarial, o que precisar, para que nós possamos comprovar a verdade. O Pereira, 2 coisas. Moderador do canal do LPD. Moderador do canal do LPD. Mesmo após essas denúncias. Mesmo após essas denúncias. Segundo, após a perda de diversas mulheres que repudiaram, mulheres que foram vítimas desse Pereira, ouvi do Flávio Amaral, e está na live dele. Volta um pouquinho que vocês vão ver. O Pereira é benção. Essa é a ligação. Pereira, LPD, Flávio Amaral. Eu tive você, Flávio Amaral, como um amigo, cheguei a chamá-lo de irmão. Você, Andréia, você já esteve em minha vida em mais alta conta. Você ainda abre a boca para dizer, cadê as provas? É sério? Você consegue, acho que consegue, colocar sua cabeça à noite no travesseiro e dormir tranquilamente? Tenho certeza que não. Então, tomem cuidado com o que vocês estão contando na vida de pessoas. Pessoas podem desviver. Pessoas podem passar. Você trouxe aqui, Israel. Você foi muito corajoso, muito peitudo, quando você trouxe aqui os crimes do Paulo Júnior. Quantas pessoas hoje não passam por atendimentos psiquiátricos até hoje? Sim. Porque você pensa que um dano aconteceu ali, passou ali umas semaninhas, eu tô bem, tomei o medicamento, acabou. Não, a nossa mente é um HD. Fica, tudo fica. Nós temos lembranças de infância, lembranças de 20 anos. Eu tenho 32 anos de idade, eu me lembro com 7 anos, 7, 8 anos de idade, a minha mãe levava tomar banho numa cachoeira. Imagine se não vamos ter lembranças de 10, de 6 anos atrás, alguém dizendo ou mandando nós nos na frente da pessoa, mostrarmos a genitália, e dentre tantas outras barbaridades. E você teve essa coragem, e eu muito lhe parabenizo. Muito lhe parabenizo. Vi pessoas também. Esse homem é um endemoniado. Levantar-se contra um homem de Deus. Mas o que você está plantando, Israel, não é aqui na internet, não é aqui na terra. Tem um Deus com um escudo poderosíssimo que protege aquele a quem traz a verdade. É muito dito. Cadê as provas? Cadê as provas? É sempre isso. Cadê as provas? Cadê as provas? A prova testemunhal, ela é irrefutável. Alguém mesmo acredita? Alguém que está nos ouvindo aqui agora, acredita que o Luiz César, tiozinho da oração, a Bruna Freitas, ia vir numa internet dizer que comeu fezes para ser vítima? Se vitimizar? Querer elevar o ego? Quem eleva o ego dizendo que se alimentou de fezes? Alguém que deu 4 nós num cachecol no pescoço de alguém
Era para quê? Pelo frio? Sério, gente? É sério. O Israel, ele é tão detalhista, ele foi no Google Maps, num endereço de uma igreja, e depois foi ver uma outra entidade religiosa que não tem nada a ver, e é uma casa que, desculpe, eu até falando aqui como jornalista investigativa também, nem parece ser uma... Cadê a placa da igreja? Ali pode até ter uma igreja, mas Sim. cadê a identificação? Se eu passo por ali procurando a igreja, eu não encontro, a menos que ela esteja aberta, tendo administração. Mas se me disser ali, pode ser um armazém, pode ser um galpão, não sei. Mas você foi cirúrgico e foi via satélite até o local. Ou seja, você não só fala, você mostra. E isso é muito válido. Você não só traz aqui o contraditório, você abre espaço para ampla defesa. Eu não vejo você dizer, venha, mas venha só. Não, traga sua esposa. E eu tenho certeza que se ele for solicitado, posso trazer o meu advogado? Esteja à vontade. Traga. Eu não vejo você impedir. Por que não há? Tudo vai ser debatido em juízo. Cuidado. É lá que o juiz, ele não tem muita paciência para a frase. Cadê as provas? O juiz é muito de dar aquele tapa na mesa e dizer: você está brincando com a minha cara? Você quer que eu lhe prenda agora? Cale sua boca. É assim que um juiz age. Porque são tantos casos a serem julgados que eles não suportam mimimi. Eu tinha você, Flávio. Eu tinha você, Andréia. Então, alta conta. Até ouvir que o meu algoz e o algoz de outras mulheres, alguém que indiretamente induziu alguém a desviver, dizer: você, Pereira, é bênção. Ali, para mim, você colocou-se na vala daquelas mesmas pessoas a quem você acusa. Talvez as ofensas proferidas sejam um reflexo de quem as está proferindo. Enfim, Zael, qualquer pergunta, estou à vontade. Estou à disposição para voltar quando você quiser. Só mais uma para a gente finalizar. Você chegou a fazer alguma doação para o LPD? Sim, sim. Quando eu iniciei a minha maratona de lives, porque era sempre meio-dia as lives da missionária Andréia, não eram doações no Pix ali, LPD, não, eu sempre fazia um superchat, falava: olha, eu estou daqui da Bahia, estou assistindo, minha colega de trabalho também não pede, porque eram lives bacanas de se ouvir, ela tem uma voz agradável, ela tem uma boa dicção, mas olha o contexto e desfecho. Você tem noção, Israel, as pessoas a quem... Porque quando houve o ataque do André Ludovico a uma criança de 2 anos, que um juiz, que é uma ação incondicionada, o que é uma ação incondicionada? Eu não preciso que a vítima vá ao juizado dizer: sou vítima. Não, é uma criança. Eu apresento ao juiz e o juiz, na hora, em menos de 48 horas, expediu uma medida protetiva em desfavor dessa pessoa, do André Ludovico. Você imagina a minha cara, Israel? Você imagina que esse mesmo juiz com quem tenho amizade, esse procurador, minha namorada, essas pessoas não me mandam, falam: Aline, que enrascada, olha isso aqui. Aline, e outras se inscreveram no seu canal e não perdem um vídeo. E já voltaram até o caso lá do Paulo Júnior, porque não sabiam. Porque houve um suprimir tão grande, houve uma proteção tão grande ali. Não, é uma doença, é burnout, burnout, querer ver o órgão genital de outras pessoas. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso em 32 anos de idade. Mas houve toda uma proteção e as pessoas não sabiam. Então, Israel, a minha cara está no chão. No chão.
E as pessoas dizendo, mas Aline, você não teve culpa. Aline, você acreditou tanto quanto nós acreditamos. E eu não me perdoo. Porque eu tinha em tão alta conta até ouvir Pereira é bênção. Bênção a pessoa, Israel, que estava debochando da patologia da minha tia. Perdoe-me o YouTube, me chamando de vagabunda e de tantas outras coisas. 9 lives, Israel. Teve uma live, Israel, de 4 horas. Sabe o que é 4 horas de ofensa? É a pessoa ser muito sem o que fazer. Porque em 4 horas, quantas aulas acadêmicas, aulas teológicas a gente assiste? Mas 4 horas você ir para uma rede social com audiência de 4, 3 pessoas, mas para você estar ali ofendendo alguém. É muita falta do que fazer, é muita falta de caráter. Então, meu querido, eu lhe sou solidária e estou aqui também como jornalista investigativa. O que você sentiu dificuldade em localização geográfica, vamos estudar tal local, vamos estudar tal prova, me coloco à disposição até que haja um trânsito em julgado, porque essa história ela não tem que ser suprimida como a do Paulo Júnior foi, mas ela também será ressuscitada. Aline Werneck, que alegria conversar contigo, que alto nível, cara. Você é muito boa, parabéns. Parabéns. Muito obrigada. E vamos conversar, de repente, uma outra live, um outro momento, para a gente conversar mais, entender um pouco mais sobre essa situação. E eu tenho certeza, como você falou, isso não vai terminar por aqui. Eu tenho certeza que tem muita coisa para acontecer ainda. Não acovardem-se, vítimas, pessoas que de alguma maneira foram alijadas em sua honra, pessoas que de alguma maneira foram prejudicadas, ofendidas, porque é sempre um apelido, não é? Suína, olha só, olha que nível. Suína, isso, aquilo outro. Mas aí eu te pergunto, essas pessoas que ofendem são as que menos suportariam apelidos e ofensas, porque elas expõem para fora o que elas não estão aguentando dentro de si. Porque se formos apelidá-las cada uma, talvez elas percam a vontade de viver, mas nós não estamos no nível dessas pessoas. Deixa o teu canal no YouTube e tuas redes sociais para as pessoas te encontrarem também lá. Perfeitamente, meu canal no YouTube é jornalista Aline Werneck, no Instagram Aline Werneck Jornalista, Facebook é a mesma coisa, e vamos juntos. Independente LPD é uma faceta, mas existem muitos outros coisas a serem denunciadas, pessoas a serem denunciadas, e tenham certeza, vocês encontraram pessoas que têm peito, coragem, discernimento e muito veso jornalístico para denunciar uma por uma, e não apenas denunciar, também oferecer-lhes ajuda para que isso não fique apenas em depoimentos registrados na internet. Um abraço, Aline, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.